Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Bom, gente, resolvi passar por aqui mais uma vez, porque eu gosto de trazer sempre uma palavra vez ou outra, né? Principalmente quando eu tô mais assim, plena, digamos, que eu tô mais tranquila, aí eu gosto de estar trazendo alguma coisa do Senhor, né? Porque são os momentos também que Deus mais, né, trabalha comigo, né? Enfim. Bom, eu vim trazer aqui um versículo da Bíblia em Tiago, que se encontra em Tiago, capítulo 3, que fala sobre o domínio da língua. Só que eu vou ler o versículo 6 que diz assim: A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Aí, pulando do 7 para o 8, o versículo 8 diz assim: Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Em outras traduções, de veneno, né? O versículo 9 diz assim: Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Bom, gente, eu li aqui então os versículos 6, 8, 9, 10 e 11. Deus falou muito ao meu coração nessa passagem, né? Que fala a respeito da língua, né? Eu acredito que uma, talvez, das minhas dificuldades, assim, é a questão realmente do falar, né? Porque como eu sou uma pessoa que tem uma fácil comunicação, eu também tenho uma fácil verbalização para falar. E se eu não tomar o cuidado, se eu não vigiar, eu acabo falando muitas das vezes o que eu não devo, né? Eu acho que grande parte da humanidade tem essa dificuldade, né? Mas eu acho que eu sou um ser diferenciado que talvez tenha uma dificuldade extra. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. E às vezes eu falo, Senhor, dai-me sabedoria, porque eu tenho uma dificuldade em realmente guardar as coisas como eu penso ou como eu sinto, porque eu sou muito transparente no que eu penso e no que eu sinto. E às vezes isso não é bom. Não que você ser verdadeiro ou verdadeira, ser sincera ou sincero seja ruim, não é isso. Mas para tudo tem um tempo. E às vezes, nessa questão de ter um tempo, se fazemos as coisas antecipadamente ou dizemos coisas antecipadamente, muitas das vezes a gente pode trazer malefício para a própria vida, né? E às vezes eu confesso que eu preciso ter um pouco mais de sabedoria a respeito disso, né? Eu tenho essa debilidade, eu tenho esse defeito, né? Eu não sei muito esconder certas coisas. Eu não sei se esconder também seria a palavra certa, né? Mas calar-se quando é preciso. Talvez esse seria o termo, né? Eu tenho uma comunicação muito extrema, né? Eu acho que eu não tenho problemas com isso. Eu falo das minhas dificuldades, dos meus defeitos, como se eu falasse de qualquer outra coisa. Eu não tenho problema com isso, sabe? A verdade é essa. Eu não tenho problema em falar dos meus defeitos, eu não tenho problema de falar das minhas fraquezas, eu não tenho de maneira alguma. Realmente eu não tenho. Só que o que Deus me levou a entender, e que muitas vezes Deus fala comigo, porque Deus realmente fala comigo nesse sentido, ele fala, toma cuidado com o que você fala. Vigia com o que você fala. Às vezes você não tem muita sabedoria porque você fala coisas fora de momento, fora de tempo. Às vezes você é sincera demais em coisas que você poderia não simplesmente, não é questão de esconder, mas calar-se, né? Tem momentos, gente, que realmente a gente tem que calar. Às vezes não é tempo de falar qualquer coisa que tem que se falar, né? Às vezes naquele momento não é o momento, mas acontece que pessoas assim como eu que tem a língua solta, acabam falando demais, né? Então acaba que isso gera prejuízo emocional, né? E acaba que e eu tenho essa facilidade de me desgastar emocionalmente, porque eu sei quando eu dou uma bola fora, quando eu me desgasto emocionalmente. Né? Eu tenho muito essa facilidade. Quando eu entro em desgaste emocional, eu já sei que tem alguma coisa aí que saiu do eixo, né? E eu sei um pouco, né, do que muitas das vezes influencia.
Então, uma das coisas que Deus me leva, e eu quis trazer essa palavra do Senhor falando para vocês a respeito da língua, porque isso eu falo com autoridade, porque eu sei, porque eu sou assim, né? Eu sei que isso é uma falha, né? Eu sei que isso é um defeito e que realmente acaba trazendo malefícios atrás, acaba trazendo prejuízo. Às vezes um comentário infeliz, fora de hora, sem pensar. Porque assim, eu tenho muito disso assim, às vezes eu comento uma coisa, achando que quem vai ouvir ou quem vai assistir, no caso se for um vídeo, ou quem vai ouvir se for um áudio, às vezes a gente comenta, a gente acha que é engraçado. Eu tenho muito disso, eu peco muito nisso. Às vezes eu acho que é engraçado e eu não penso na visão que a outra pessoa vai ter. Por quê? Porque eu acho que é engraçado, então eu penso assim. Como eu penso que é engraçado, então eu acho que os outros vão achar graça do mesmo jeito que eu acho. E muitas das vezes não é assim. É a mesma coisa que a gente ser sincero fora de hora. Esses dias me falaram alguma coisa, né, de oração e tudo, né? E eu abri a minha boca falando, não sou, não gosto muito de interceder. Eu prefiro orar. Orar e interceder é a mesma coisa. Mas é assim que eu sou, eu não penso para falar. E às vezes nessa, eu acabo causando uma má impressão. Mas o que que eu posso fazer? Eu sou assim, gente. É porque realmente eu sou isso, sabe? Então é complicado, porque aí você para pra pensar, poxa vida, né? Tem momentos que a gente tem que calar a boca, né? E a pessoa me pega muito fácil nas palavras, gente. A verdade é essa, eu já disse isso. Teve até 2 vídeos aí que eu acabei ocultando. Eu pensei, quer saber de uma coisa, senhor? Então, é como se Deus me levasse assim, ó, filha, oculta isso. Oculta. Oculta por quê? Às vezes tem pessoas que elas não têm, que elas têm dificuldade de serem compreendidas. A verdade é essa. E eu sou uma dessas pessoas na vida, né, na Terra. Tem pessoas que às vezes elas não falam as coisas por maldade, por malícia, mas tem atrai, sabe? A falta da compreensão e do entendimento de outra pessoa ou de outras pessoas. Então, quando é assim, a gente tem que tomar cuidado. E às vezes eu tenho realmente essa falta de sabedoria, porque eu tenho fato furado e acabo fazendo comentários que eu não deveria fazer. E não é nem por mal. Só que até provar que sapo não é jacaré e focinho de porco não é tomada, cada um pensa o que quer. Barulho do meu zap, gente. Então, até eu provar que sapo não é jacaré e focinho de porco não é tomada, cada um pensa o que quer. Então, o que acontece? As pessoas, elas têm o seu livre-arbítrio. E, geralmente, gente, quem gosta da gente vai entender o nosso jeito, né? Vai entender, muitas das vezes vai aconselhar, enfim. Mas quem tiver algum problema contra, muitas das vezes vai usar isso como uma brecha. E olha que essas brechas eu dou que é uma beleza. A verdade seja dita, por causa desse meu jeito, né? Às vezes a minha sinceridade excessiva é que acaba, de certa forma, atrapalhando. E olha, gente, é difícil vencer isso, porque eu sou assim. É uma coisa da minha personalidade, é só Deus para dar graça. Tenho orado e buscado no Senhor. Ai, Senhor, me dê sabedoria, sabe? Me dê sabedoria, porque às vezes eu sei que eu tenho fato furado, sabe? Eu sei que eu sou uma pessoa que eu falo e quando dei por mim já foi, sabe? Então me dê sabedoria. Porque às vezes nessa de falar, você acaba falando coisa que não deve, se expondo de maneira que não deve. Mas tudo bem também, né? Porque eu penso assim, gente, a gente tem que ser realmente o que a gente é. Tem coisa que não dá pra gente esconder. Porém, também tem o tempo certo pra cada coisa, né? Mas não adianta, gente. É uma coisa realmente inerente ao que eu sou. Realmente tem que ser um trabalhar de Deus muito grandioso nessa questão, né? Porque só Deus pode mudar aquilo que é emborcado. Ou seja, só Deus pode transformar a bênção, aliás, a maldição em bênção. Porque muitas das vezes a gente mesmo acaba estragando certas coisas. Eu reconheço isso. Eu reconheço que eu tenho um talento, olha, muito grande para esse tipo de coisa. Eu reconheço que de fato eu tenho esse talento. Falei, olha, Senhor, tem misericórdia da minha vida em relação a essas coisas, pela falta, às vezes, de bom senso. E não é com os outros que eu tenho esse problema maior. Eu tenho esse problema maior comigo. Com os outros, por incrível que pareça, dentro do que, né, dentro de um limite, eu tenho sabedoria, até que eu tenho com os outros. Eu não sou aquele tipo de pessoa inconveniente, por exemplo, que... porque tem gente que é assim, né, gente? Inconveniente no sentido de que, e fulano engorda um pouco, a pessoa faz comentário. Não, eu sempre tive raiva dessas coisas. Então eu tomo todo cuidado em relação a isso. Eu jamais comento alguma coisa nesse sentido para alguém. Com os outros eu tenho esse cuidado. Só que comigo eu não tenho. Então eu tenho esse defeito. Às vezes eu tenho muito com os outros e falta comigo em relação a isso. Então eu preciso aprender a ter sabedoria.
que tem uma passagem de Jó que fala a respeito, né, daquela situação difícil que Jó estava vivenciando, né, e a mulher dele, né, translocada, né, doida por aquilo tudo que ele estava vivenciando, né, abriu a boca dizendo para que ele amaldiçoasse o Deus dele e morresse, né, pela situação e as circunstâncias da qual ele estava vivendo e passando, né. E é difícil porque é mais fácil, muitas das vezes, a gente ter fé para os outros, a gente ter uma palavra de incentivo para os outros do que para nós mesmos. Às vezes, confiar que as coisas possam dar certo e acontecer na vida dos outros é muito mais fácil do que a gente ter fé para que aconteça na nossa vida. É muito mais fácil eu dar uma palavra de ânimo para os outros do que para mim mesma. Eu já percebi que realmente é isso, sabe? Eu tenho essa dificuldade. É mais fácil eu ter fé para os outros do que para comigo, né? Então, acaba que, por conta disso, eu tenho que me policiar, né? Eu tenho que me policiar, porque eu tenho cuidado com os outros, mas também preciso ter o cuidado comigo, né? E às vezes essas coisas geram realmente desgaste, né? Desgaste emocional. Por quê? Porque a gente sabe quando a gente avacalha, a gente sabe quando a gente dá bola fora, né? A gente sabe, a verdade seja dita. Só que muitas das vezes, mesmo sabendo, acaba que a gente falha, porque eu sou ser humano, como qualquer outra pessoa, né? E às vezes eu me cobro muito, eu tenho facilidade de me culpar, de me sentir culpada pelas coisas, quando eu dou esse tipo de bola fora, sabe? E isso acaba realmente me desgastando emocionalmente, porque quando eu percebo, já foi. Aí é como se Deus falasse assim, tá vendo, filha? Se você tivesse tido mais prudência, você teria ficado calada. Você tem uma facilidade muito grande de confiar nas pessoas. Então, às vezes, por mais que você tenha debilidade em confiar, que é o que você alega, no fundo, você tem facilidade de confiar, porque você abre a boca muito facilmente, né? Mas eu sempre conversando com Deus, eu falo assim, Senhor, mas, poxa vida, ser sincera não é algo bom? Eu já questionei isso com Deus, né? Falei, poxa Deus, mas eu procuro ser uma pessoa sincera, pelo menos dentro daquilo que é possível, porque nem tudo a gente também fala, né, gente? Pelo amor de Deus, também não é assim, né? Mas aí Deus falou para mim, a questão, o problema não está na sinceridade. O problema está nos equívocos, né? O problema não está no fato de você ser sincero. O problema está no fato de você abrir a boca equivocadamente, de você abrir a boca fora de momentos, fora de tempo. É aí é que mora o problema. Às vezes você está até certa, mas se você faz algo fora de tempo, aí complica, né? Aí eu falei, ah, Senhor, me perdoa, me ajuda a ser diferente do que eu sou, porque o que eu sou é isso. E às vezes, quando eu acho que tenho que negligenciar o que eu sou, me faz mal. Me faz também me sentir mal. Aí eu me sinto mal de duas maneiras. Ou porque falei demais, ou porque não soube falar quando precisava, né? Só que quando precisava seria o correto, porque aí seria o tempo. Agora, você falar quando é fora de tempo, aí é que complica. Mas e para mim ter discernimento disso? Porque eu tenho fato furado, quando eu dei por conta, já falei, né? E eu sou muito transparente. Eu mostro realmente o que eu sou, sabe? Então a pessoa me pega muito fácil pelas palavras, justamente por essa facilidade de realmente abrir a boca, entendeu? Claro, eu tô falando me pega pelas palavras no sentido de se for uma coisa verdadeira, né, gente? Porque se for algo que a pessoa invente, um exemplo que eu tô dando, tá, gente? Tô falando que aconteceu, ou que possa acontecer. Tô falando assim, um exemplo, poderia ser, né? Agora, se alguém inventar alguma coisa, é outra questão, né? Aí eu prefiro que, seja lá o que foi inventado, venha e me pergunte, venha e fale pra mim, porque aí eu vou resolver a situação. Entendeu? É diferente. Que quanto a isso, eu não tenho nenhuma preocupação, porque eu não sou o tipo de pessoa que fica metralhando ninguém, né? Pelo contrário, é mais fácil ser metralhado do que metralhar os outros. Mas, enfim. Então, Deus me levou a compreender o quê? Que eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Porque pessoas comunicativas, elas são fáceis de se perder nas falas, né? Elas são fáceis. Não tem um ditado que diz o peixe morre pela boca? No meu caso, eu tô lascada, né? Eu vou morrer várias vezes pela boca, né? Se eu não tomar cuidado. E é verdade, se for pra pensar, né? Porque você fala coisas, mas também sei lá, Senhor, mas o que eu posso fazer, meu Deus? Eu não posso esconder o que eu sou, sabe? Nem o Senhor quer isso. Claro que Deus não quer isso, né? Ele só pede que eu tenha um controle maior sobre certas coisas, né? Sobre o falar, saber mais ouvir do que falar, né? Eu me empolgo de tal maneira que quando eu penso, não, já, sabe? Abri a minha vida inteirinha, que nem uma flor, né? Mas é o meu jeito, entendeu? É o meu jeito. Não, não tem como. Eu sou assim, sabe? Gostaria de ser diferente, mas o que eu sou realmente é isso. E eu vim trazer esse versículo da Bíblia para vocês
o meu zap. Eu vim trazer esse versículo da Bíblia aqui por quê? Porque na realidade eu precisava ouvir isso e às vezes muitas pessoas são parecidas assim comigo, sabe? Tem esse mesmo jeito, essa mesma personalidade. E eu vim te trazer essa palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração para mim e certamente para os outros que possam ouvir, assistir ao vídeo, para tomar cuidado, para vigiar mais no que fala, para vigiar mais nas coisas que diz. Né? Porque às vezes sem querer, às vezes numa brincadeira, às vezes a gente sem querer faz uma brincadeira infeliz. Aí às vezes, gente, quando eu dou bola fora, eu até pego meus vídeos quando eu já percebi que, ai, deixa pra lá, falei demais. Aí eu vou e oculto, sabe? Aí eu penso, não, deixa eu ocultar. Quando tinha músicas de fundo, geralmente o youtuber, né, ele mesmo ocultava, né? Por causa das músicas de fundo, pelos direitos autorais. Mas quando não tem música de fundo, como eu gravei dois aí que não tinha, mas aí fui eu que ocultei mesmo, né? Eu acabei ocultando, eu pensei, não, deixa, vai, Jamãe. Você já fala demais e às vezes você mesmo se queima, né? Não precisa que ninguém se sabote, porque você mesmo se sabota, né? Você tem talento para isso, né? Ai, Senhor, eu sei que tem coisas na minha vida, isso fica mais do que patente aos olhos, sabe? Isso é evidente. Eu já aprendi isso. Tem coisas que de fato é Deus quem vai fazer. Porque se for depender do que realmente eu sou, eu tô perdida, né? Então, realmente, tem coisas, a grande parte delas, mas eu acredito que as mais fundamentais e principais, realmente é Deus que vai fazer. É milagre mesmo, gente. É milagre. Porque tem situações que a gente olha e você pensa, Senhor, é milagre. Porque eu não vejo nenhuma possibilidade. De verdade. Se tiver de ser, tem que ser realmente um milagre do Senhor. Porque eu não vejo possibilidade. Eu não vejo de verdade. Olhando assim humanamente para falar, eu não vejo essa possibilidade, sabe? Não vejo de verdade. Se tratasse de escolha, certamente não seria, entendeu? E não porque não pudesse ser, porque não pudesse ser melhor, não, não é nada disso. É porque a gente vê pelos olhos carnais quando a gente tira o lado espiritual e vai para o lado carnal, a gente vê, gente, não tem nenhuma possibilidade, Senhor. Isso é desgastante. Não tem nenhuma possibilidade, humanamente falando, não tem. Sabe? Mas o que Deus me levou a entender? Olha pelos olhos da fé. Sabe? Olhe pelos olhos da fé. Porque quem realiza e faz sou eu. Não são os outros. Porque muitas das vezes, gente, às vezes a gente diz coisas pedindo socorro praticamente para as pessoas. A verdade é essa. Muitas das vezes, quando calhamos de errar nisso, muitas das vezes é que a gente está gritando socorro, né? Internamente falando. Mas são situações que a gente sabe que só Deus pode resolver. Não são coisas que estão no meu poder resolver, né? São coisas que estão para Deus resolver, que está para Deus resolver e não para mim resolver, né? Só que muitas das vezes a angústia, a aflição, a agonia, porque eu sou uma pessoa muito imediatista para resolver coisas, eu gosto de ver as coisas logo finalizadas e acabou, e aí a gente paga o preço, porque as coisas não são do jeito que a gente quer, tem que ser do jeito que Deus quer, de acordo com a vontade dele. A palavra de Deus diz o quê? Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? E muitas das vezes, será que a gente concorda com isso? Às vezes a gente vê, ouve, lê aquilo que está na Bíblia, mas aí eu pergunto, será que a gente realmente concorda com isso? Né? Então aí fica aquele dilema, entendeu? E muitas das vezes a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, né? Eu sou muito imediatista e às vezes eu tenho aquela agitação emocional assim, Senhor, passa de mim esse cálice, sabe? Se possível for, passa de mim esse cálice. Me livra em nome de Jesus. Sabe, para mim não passar por determinadas coisas. Eu já vim de situações muito traumáticas, né, de áreas vividas muito traumáticas, e isso gerou muito prejuízo emocional, muito prejuízo mesmo emocional, sabe, prejuízo profundo. E toda vez que eu me vejo numa situação parecida, isso me dá horror, me dá pavor, a vontade é de sumir, a vontade é de fugir, sabe? Às vezes a maneira como eu acabo lidando com isso é fazendo essas coisas, né? É tendo esse tipo de comportamento. Mas o Senhor, ele está querendo me levar a entender o quê? Que não tem como fugir. Enquanto não se passar a montanha, vai ficar dando sempre a mesma volta. Então há momentos que a gente vai ter que vencer determinadas coisas. E eu sempre tive esse dilema muito grande na minha vida, em áreas da minha vida. Sabe? Em áreas da minha vida que não foram bem sucedidas por conta desses dilemas realmente,
né, que eu preciso vencer. E eu tenho vencido pela misericórdia do Senhor em muitas coisas. Graças a Deus, o Senhor tem mostrado o milagre dele. Eu sei disso porque eu tenho contemplado. Porém, tem ainda coisas que eu preciso vencer, né? Porque a gente nunca é uma obra acabada, né? Por enquanto ainda tá uma obra inacabada. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Para você que possa assistir esse vídeo, ouvir e de repente é uma pessoa parecida comigo. Procure vigiar nas palavras. Isso também serve para mim. Procure vigiar no que fala, no que diz, né? Porque às vezes tem situações que a gente mesmo se complica pelo falar, por aquilo que a gente fala, né? E às vezes, gente, por conta disso, a gente acaba realmente pagando o preço, né? Bom, é isso, gente. Eu vim trazer essa palavra aqui porque às vezes eu tenho a necessidade de. É como se eu pregasse para as pessoas que possam aí assistir, mas ao mesmo tempo para mim. Às vezes eu tenho essa necessidade, né? De ouvir até mesmo o que eu falo. Tanto é que às vezes eu ouço, né? Várias vezes até. Em alguns momentos para mim ver o que eu tô falando, né? E tudo. Principalmente porque eu já falo muito, né? Então eu tenho que ter até essa prudência. Bom, gente, quando eu trago aqui falo coisas, né? Eu acredito que quando é Deus que fala, a gente não precisa pedir desculpa de nada, né? Mas ao mesmo tempo também, como eu não tenho problema com isso, pedir perdão, pedir desculpas, não é algo que me faz mal, não é algo que tira a minha dignidade, não é algo que realmente eu tenha problema. Porque de verdade, gente, se todo o meu problema fosse esse, eu já passei por muitas humilhações na vida. Então, pra mim, pedir perdão e pedir desculpa é o menor dos meus problemas. A verdade é essa. Sabe, me perdoe se eu falar qualquer coisa que possa não ser algo bacana. Eu sempre digo assim, gente, retenhas o que é bom. Sabe, o que é ruim joga fora. Se eu fizer um comentário, uma brincadeira infeliz por falta de sabedoria, de antemão eu já peço perdão. Me perdoe de todo o meu coração. Eu não quero magoar ninguém. É que às vezes na ânsia de aceitação, às vezes na ânsia de agradar, às vezes a gente fala e muitas das vezes a gente não pensa. E muitas das vezes a falta de prudência entra nisso, quando a gente não pensa nas coisas que a gente fala, né? Às vezes a gente quer ser aceito. O ser humano ele tem essa tendência. Todo mundo fala, eu não ligo. Liga, gente. Pior que liga, todos nós ligamos, todos nós queremos aceitação. Nós estamos num mundo onde nós temos essa preocupação, né? A gente liga para a opinião do outro, sim. Claro que dentro de uma medida, né? A gente não pode também se anular para viver em função do que os outros pensam a nosso respeito, senão a gente não vive, né? A gente não pode se anular. Mas a gente se preocupa com o que as pessoas pensam, né? A gente não vive num mundo sozinha, né? E nem sozinho. Nós vivemos num mundo coletivo, com pessoas. Aonde quer que nós possamos ir, a gente vai ter que se relacionar. E muitas das vezes a gente vai ter que ter sim essa preocupação em como se relacionar com as pessoas. Nós vamos ter que nos preocupar em como vamos nos relacionar com as pessoas, né? Então é isso, gente. Eu quis deixar essa palavra aqui para a meditação de vocês. E eu espero que seja tão útil como está sendo útil para mim. Porque eu falo para os outros, mas parece que eu estou falando mais para mim. É como se Deus usasse a minha pessoa para pregar para mim mesma. Porque eu, às vezes, tenho essa coisa, sabe? Eu vejo que Deus me usa muito para falar comigo mesma, né? Talvez por essa afobação que eu tenha, né? Que eu sou um pouco afobada nas coisas, né? Mas eu louvo o Senhor, porque nada que não esteja sendo trabalhado, né? Pela misericórdia dele. Bom, gente, tenham todos uma ótima noite aí. Deus abençoe vocês, um ótimo feriado aí amanhã do Dia das Crianças. Deus os abençoe em nome de Jesus. Beijos e tchau, tchau.